questões técnicas, tipo geologia, geo, grego, alguma coisa que eu não sei pronunciar, logos, então estudo da terra, geomorfologia, geo do grego, terra, morfo de forma, e logos de estudo, esse tipo de coisa. Então a geologia seria o estudo da terra, é uma ciência própria, a geomorfologia não, então seria uma característica das ciências da geografia e da geologia, ambas utilizando a mesma, e a geomorfologia é uma cisão dentro da geografia, é uma parte do estudo da geografia que contém outros estudos, como climatologia, geografia humana também do trabalho, migrações e entre outras coisas. Pode passar. Eu acho que a gente tem algumas perguntas iniciais, né? Tipo, o que é um mineral, o que é uma rocha, e só para depois a gente chegar no que é uma montanha. E eu gosto de pensar também essa questão de escala do tempo com uma frase de um geógrafo mais tendente para a geografia humana, que é o Milton Santos, que ele fala que a paisagem é o resultado de uma acumulação de tempos. Para cada lugar, cada porção do espaço, essa acumulação é diferente. Quando ele fala essa frase, ele está falando basicamente das cidades e da formação da cidade. Mas se a gente tentar transportar isso para o ambiente físico, a gente pode pensar isso aqui. Cada relevo é uma acumulação de um tempo desigual, porque a Terra tem 4,54 bilhões de anos e nisso já aconteceu muita coisa que a gente vai ver adiante. Pode passar também. Como eu falei, a Terra tem 4,54 bilhões de anos, então, tipo, a estimativa de vida humana atualmente, sei lá, 80, 90? Quantas vidas humanas existem na Terra, né? Nessa Terra que a gente habita? Pode passar. Nisso a gente tem a tabela do tempo geológico, que é uma forma que os seres humanos conseguiram classificar todo esse tempo que a gente tem. A gente trabalha com uma classificação que é, basicamente, eu não vou definir todas assim, mas é um recorte do recorte. A gente tem uma tabela com um espaço grande, que é recortado em outro espaço, que é recortado em outro, que é recortado em outro, que é recortado em outro. E essas tabelas são divididas de alguma forma. O EL é definido por intervalo de tempo indeterminado, não tem uma certeza, na verdade não tem certeza absoluta. Essa é a questão. A gente define por carbono 14, tem outras medições, mas a certeza de idade assim a gente não tem, a gente dá uma estimativa. A EGA é definida por como os oceanos estavam nesse patamar e pela vida biológica que existia nessa época. O período da divisão da EGA, que eu falei uma divisão da divisão, a época é o intervalo menor dentro do período e a idade é a menor divisão possível. Tem 26 milhões, a linha de 1 milhão. Pode passar. Esse é um exemplo de uma tabela do tempo geológico. Essa aqui é bem resumida, porque tipo, depois da época teria outra coisa. E os períodos mais importantes que eu estava falando da Ágata é o Quaternário. O Quaternário é o mais recente, então tem mais coisas atualmente. Uma coisa muito legal é que nesse ano a gente entrou numa nova época geológica, que é o Holoceno, que é entendido como a época que os seres humanos conseguem modificar mais a Terra. Então, pensar que em 2019 a gente entrou numa nova época geológica. Como isso é definido? Isso é definido pela Associação Internacional de Estratigrafia. A estratigrafia é um ramo da geologia que basicamente eles estudam como as rochas e a Terra ela é classificada, ou como ela é empilhada, se a gente for pensar assim. Tem a tabela nova, como se vocês quiserem entrar, é muito legal, porque tipo, nessa tabela é dividida em umas 4, pelo menos. Depois do Holoceno tem pelo menos mais umas 3 subdivisões. Henrique, pode passar, por favor. A gente tem um pouco da formação dos continentes, né? A gente pensa que há 225 milhões de anos atrás a gente tinha um supercontinente, todo mundo conhecia a Pangeia, todo mundo fala Pangeia, nisso ela foi se dividindo. A gente teve a formação da Laurásia lá em cima e da Gondwana. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar é pensar como a gente estava muito próximo da África. A gente literalmente era todo mundo juntinho ali e teve, eu acho que é um ponto muito interessante que a gente pensar que teve um nascimento de um oceano. Porque o oceano que divide a América do Sul e a África não existia, ele teve que nascer. Isso eu acho que é uma passagem muito interessante. Como que isso é delimitado também ali pelas datações? Pelo registro fóssil. Tem um réptil, acho que eu posso falar, não sei se é réptil, mas o mesmo salto brasiliense, que ele é tanto encontrado no Brasil quanto na costa africana. Então é um indício que no passado esses dois continentes estavam juntos. Eu até ia tentar trazer um exemplo. Pode passar. Mas isso eu levo pra casa. Contando uma história, tem um laboratório de pedologia lá na faculdade, a gente tava levando os calouros. Aí eu bati no olho numa rocha e falei, tem alguma coisa estranha nessa rocha. Eu falei, e aí, técnico, o que é isso daqui? Ele falou, então, é um fóssil, é um mesossauro. A gente tava no trabalho de campo e tava numa predeira, isso ia ser triturado, e a gente pensou, tipo, não pode, né? Mas vamos trazer pro laboratório. Porque tecnicamente fóssil é da União, não pode nem vender, comercializar, o certo seria. Na realidade, eu acho que nem sei qual seria o certo, se tem algum órgão que cuida disso. Para tudo, chama o governo. Acho que para tudo existe. Aí você vira as costas, recebe tudo. Mas aí fica uma questão, como que os continentes se movem, como que houve essa formação?
A Terra, na realidade, funciona basicamente como um grande motor. Se a gente pensar assim, a gente tem um núcleo, que a gente deduz que é formado por níquel e ferro. Esse núcleo dá força para a atmosfera, e a atmosfera move a litosfera. A atmosfera é uma camada muito importante, porque a atmosfera ela tem uma... Como eu posso dizer? Ela tem uma perspectiva, não... Ela tem uma característica, ela é uma camada plástica. Então é possível que ocorram movimentações nela. Enquanto a litosfera, que é a camada que a gente está em cima, que estaria a crosta terrestre, as terras imersas, não é plástica, ela é rígida. Então a atmosfera se move, movendo a litosfera. Nesse movimento acontece o choque de placas. Como que esse calor manda para cima? Como que ele existe? Ele existe por conta de decaimento radioativo dos minerais do núcleo da Terra. Os minerais têm um decaimento radioativo, isso vai liberando energia, que essa energia vai fazendo mover a atmosfera, que move a litosfera. Pode passar nisso. Por movimento de convectivos. Forma uma célula convectiva que vai acendendo e vai movendo. Essa abertura da fossa oceânica a gente pode pensar um pouco como uma abertura do Oceano Pacífico Atlântico, né? O Oceano Atlântico. E a gente já tem duas coisas muito importantes para choque de placas. A gente tem, pode ser que essa é uma placa e aquela outra placa. Tá acontecendo um movimento que a placa menos densa está entrando por baixo da outra. O que vai acontecer com essa placa menos densa? Ela vai ser consumida pelo manto, vai virar magma e vai manter o ciclo da Terra. Eu acho que a gente pode dizer assim. Pode passar. Desculpa, como é que é a função da montanha? Então, ainda não. Ah, tá bom, eu joguei aqui. A placa que afunda a subdução é a placa menos densa. Eu achava que era Mais densa para afundar. Será que eu estou falando errado agora? Não sei. Não sei também, mas você deixou você. Pesado ia para baixo. Eu acho que Rogério. se a gente pensar pela densidade é mais pesado que vai para baixo, né? Mas se a gente pensar, tem que lembrar uma questão que eu não falei, que a crosta do oceano, elas são mais finas do que as crostas das terras. As dos oceanos têm em média de, acho que 18 quilômetros de profundidade, enquanto as terras imersas, os continentes, têm em torno de 35 a 80. Então, se a gente for pensar assim, a do oceano é mais densa do que a do fundo do oceano. Não, a do continente é mais A densa. do continente é mais densa. Então, e aí você tem formação de continente no meio da placa oceânica, né? E ela afundando dos Não, a mares. gente tem um encontro de placa aqui, que a gente vai mostrar depois, que é o choque das placas. As placas estão andando por movimento convergente, que a gente fala. Ah, sim, desse lado. Né? Você estava pensando aonde? Não, você tem aqui, né? Aqui você tem formação de Aí a continente, gente aqui você tem a subdução. Então, a gente tem não uma formação de continente ali, a gente tem uma formação de uma cadeia oceânica profunda, que é a Mesoatlântica, né? dorsal mesoceânica. Estava colocando o meso na frente. A dorsal mesoceânica é uma cadeia de montanha, só que está lá no fundo do mar. Pode passar aí, por favor. Aqui, esse é um movimento que a gente chama de rifteamento, que foi o que abriu o Oceano Atlântico. Eu quero que vocês guardem essa imagem, porque tem um lugar muito importante que aconteceu isso, que é muito legal para a gente. Que é esse processo desse magma subir. Esse magma, geralmente, a gente chama de pluma, que é quando ele dá uma fugida, ele dá uma escapada. E essa pluma fica geralmente por uma região, e ela consegue fazer esses movimentos tectônicos que são importantes no nosso relevo. Ele começa a expandir e ele vai abrindo. Aí nasce o nosso Oceano Atlântico. Você pode perceber que acontece esse abaixamento dos blocos aqui, formando quase um degrau. Isso também quero que vocês gravem. Lino, mas acho que foi isso que aconteceu no Vale do Paraíba? Só tijolo. Poxa! Você serve Que nossa! você serve você. Você vê, deve revelar aquela pergunta pra mim, entrar pé. No final eu pergunto. No final eu pergunto de novo. Pode passar, por favor. Agora a gente volta à questão de uma formação de montanhas. Esse é um ponto de placa convergente, que é o ponto que acontece aqui no Oceano Pacífico, quando a placa do oceano encontra com a placa da América Latina. A gente vê que a crosta oceânica ela afunda, enquanto que a crosta continental se mantém. Nesse movimento de afundamento, existe uma tensão entre as placas, e essa tensão vai fazer com que o relevo se dá uma dobrada. Isso. Como você pega uma folha de papel e você vai fazendo assim, você vai comprimindo ela vai dar uma elevação. A gente pode classificar isso como uma montanha de dobra, talvez. Eu não sei realmente qual é a classificação da montanha dos Andes, mas ela é estritamente formada por esse encontro de placas. E a gente vai ter isso também que a gente sempre fala, que é o Himalaia. O Himalaia ele existe porque a placa da Índia começou a subir e do nada se chocou com a placa que fica a Rússia, a placa Eurásia. Nesse a gente teve informação.
também ocorre isso, mas aconteceu muito antes em muitos lugares na Rússia, que são encontro de duas placas também. Os Apalaches, eu não sei se eu tenho informação. Não tenho essa resposta, mas talvez sim. Pode passar. Outro movimento de placas, que é o movimento transcorrente, é quando as placas elas se movem, mas para direções diferentes. Esse movimento a gente tem num lugar muito famoso, todo mundo conhece, eu filmei recentemente no terremoto, que é a falha de San Andreas. Está acontecendo isso. Então as placas estão passando uma do lado da outra de movimentos diferentes. Isso acontece com modificações no relevo. Ali você pode perceber que o rio já mudou de curso, né? A gente tem esse rio aqui e ele do nada vem para cá. Isso dá para perceber também. Fora ser uma zona de muito sismo e possibilidade de terremotos por conta desse embate. Pode passar aí. Isso, eu acabei pulando a imagem que era para explicar o riftamento, que era para zonas de placas divergentes, quando as placas estão se afastando. Fora um spoiler que o Nick já deu, a gente já tem um processo desse muito mais intensificado no chifre da África. Como que é o nome daquele país que teve o filme lá dos piratas? Somália? Na Somália, se eu não me engano. Tem um rift lá acontecendo que está separando a Somália. Então, talvez daqui uns 200 milhões de anos, aquele lado se nasce no oceano também. É bem... Eu esqueci de fazer foto, mas é bem doido quando você vai assim pra ver. Tá abrindo mesmo. Isso daqui eu trouxe pra gente pensar que existe feições embaixo do que a gente está hoje. Você sabe que ele está abrindo, ele nunca vai chegar no magma? Porque eu achava que ele ia chegar no magma e virar um vulcão aquela zona. Não, o vulcão a gente tem aqui, ó. O vulcão vem por conta de uma... Então, mas ele está abrindo. Ele está abrindo. Até que profundidade? Não o suficiente para chegar no magma, senão o magma subiria. Então, lá a gente tem uma temperatura elevada, mas o magma não aparece. Ele está abrindo, mas eu acho que, como é um processo lento, o magma vai se resfriar, entende? Não é tipo, abriu o magma está lá quentinho. É um processo que, tipo, sei lá, 0,5 centímetros por ano. É bem lento e gradual. Então, acho que não dá chance de acontecer essas erupções quanto no vulcão, porque o vulcão ele tem um canal, que é o conduto vulcânico, e ele vai formar esse canal que existe a possibilidade de expelir a lava, a lava, no caso. Assim. E aqui a gente tem informações muito legais. O DIC é um vazamento de magma na superfície. Ele sobe, ele extrapola a superfície e ele vaza. Tem um DIC desse que a Fernão Dias cortou, na real. Então, você vai ver o sentido do Botucatu, você vai perceber que tem uma área que tem umas colinas assim. Aquela colina é um DIC que foi cortado pela construção da Fernão Dias. Se você parar ali, não pode parar, mas se você parar e ir para a vertente, você vai ver que tem muito basalto ali, literalmente naquela formação triangular, que a gente chama de... eu esqueci agora. Mas vamos ver que ele forma tipo um cano de PVC. Mas triangular assim, é bem bonito. Eu não sei o local exato da Fernão Dias, mas existe. O batólito é uma outra feição ígnea, de uma rocha ígnea também. E ele é uma feição muito grande, ele tem mais de 100 km. Vocês conhecem algum batólito pela região aqui? Essa grande parte das pedras que a gente vê sobrando eram batólicos, tipo o Pão de Açúcar. Não, o Pão de Açúcar é um outro assim. Mas um batólito a gente tem na Pedra Grande de Atibaia. A Pedra Grande de Atibaia é um grande batólito. Que é composto por quartzo. Quartzo? Por ser formação plutônica interna, deve ser quartzo, feldspato e mineral acessório, sei lá, biotita, mica. Eu não sei a composição desse, acho que é um granitão. Ali a gente chama de um grande quartzo, porque tem até uma galera que vai para lá para fazer radiestesia na Pedra Grande. Para pegar a energia do quartzo. Eu nunca fui lá. Tem muito quartzo, então. Eu sei porque o quartzo é um mineral que ele tem a característica de ser uma formação muito lenta e dentro do interior da Terra. Tanto que ele é bem resistente, um dos minerais mais resistentes. A gente tem o steel, que ele é uma descontinuidade angular. Como o batólito é grande e o DIC é reto, o steel é só uma camada assim, realmente de um estravamento vulcânico. Mas ele subiu um líquido, né? Oi? Ali ele subiu um líquido. Você está falando do batólito ou Na Pedra Grande, por exemplo. Não. Não subiu líquido? E foi recebendo na superfície? Gente, segura a emoção. Vai chegar. Ali no derrame, eu gosto muito de falar isso, quando eu descobri isso, eu fiquei chocado. Acho que, se não me engano, o maior derrame de lava aconteceu nessa porção do Brasil e do Sul, principalmente pegando
o começo do estado de São Paulo, todos os estados do sul, o Uruguai, a Bolívia eu não sei, e a Argentina sim, que é o derramamento de Serra Geral. Eu não sei a idade basicamente, mas foi um derramamento que fez toda uma camada de basalto nessas regiões. E ele não aconteceu por um derramamento vulcânico, basicamente fissuras foram abertas no terreno e começou a explodir lava. Um pouco similar ao que a sua pergunta que você tinha feito, mas essas fissuras não abriram um novo continente, só foi tipo uma camada de bolo em cima das rochas que já existiam. Pode passar também. Desculpa, Volta. e o xenóide? O xenóide basicamente é um intruso. Pensa assim, a gente tem um batório se formando, magma se consolidando, só que em cima já tem outra rocha. E ele está ali se consolidando. E o xenóide tem um pedaço dessa outra rocha que caiu dentro dessa rocha que tem formação. No processo de resfriamento. Nos processos de resfriamento. Então a gente vai ter tipo um granito, só que no meio desse granito vai ter, sei lá, um arenito. Foi porque esse granito estava se resfriando dentro de um arenito. Não dentro de um arenito, embaixo de um arenito esse pedaço caiu. A gente chama o xenóide de um corpo estranho dentro de uma rocha. E ele caiu da onde? Em cima. Não, mas ele estava em outras camadas. Ele estava em outras camadas. Tipo assim, o xenólito estava aqui e esse batólito não estava consolidado ainda, ele não estava rígido, ele estava... Aí por algum motivo qualquer ele desceu. Por algum motivo, sei lá, aumentou a pressão e caiu. Nesse momento de cair, a rocha se esfriou e ele ficou lá. O calor não era tão quente para derreter ele e ele acabou ficando lá. No momento de formação, toda essa parte de baixo ela está mareada. Como assim? No momento de formação que isso aqui cai, essas peças caem, isso Sim, aqui está tudo tá mareado. mareado. Eles puxam para cima, Tentando e forçando a parte de isso, baixo. eles não estão tentando chegar em cima, eles só estão dando extravasada. O que vai chegar em cima são os canais do vulcão, os diques, os estilos e os acólitos, que são essas extravasadas um Os pouco outros mais tentam, próximas. não chegam. Oi? Os outros tentam, mas não chegam. Tentam, mas não chegam. O que chega é o derramamento, diques. Pode passar nisso. Obrigado. Aqui é um perfil de São Paulo, que a gente vê o derramamento de basalto aqui, ó, do Júlio Cretáceo, intrusão magmática ali, e a gente percebe a escarpa de Botucatu, que a gente chama de coisa basáltica, todo esse corte feito pelo Rio Tietê, que na realidade a gente tinha que desaguar na Serra do Mar, se a gente for pensar assim, porque ele nasce em Salesópolis, do lado, na Serra do Mar seria muito mais fácil para ele descer, só que ocorre uma falha geológica lá que faz ele fazer todo esse caminho inverso para desaguar no Rio Paraná. A gente tem a nossa Serra do Mar, o Planalto Atlântico, a bacia de São Paulo, que a gente percebe. Eu sempre gosto muito do Pico de Jaraguá, que quando a gente olha para ele, a gente vê claramente a proporção que a gente está olhando, sei lá, sentido interior, a gente vê muito mais mares de morros, um relevo muito mais ondulado. Aí quando a gente olha para São Paulo, é tipo uma planície, essa bacia de São Paulo. A gente tem essas camadas de rochas, o derramamento aqui do Botucatu. Louco, né? Você vai pensar que isso aí devia estar completamente... Porque se a gente trabalha dentro da estratigrafia, que todas essas rochas deviam estar completas. Tipo, isso daqui devia continuar para lá, isso aqui também devia continuar para lá, isso aqui também devia continuar para lá. E elas não estão retas, elas estão dobradas, né? Então teve um processo de derrubamento que basicamente deve ter sido o sorgimento. Quando a gente fala de sorgimento dentro dessas organizações da Terra, basicamente as coisas estão levantando. Tá? Levantando, sorgimento. Diga. Não, a gente basicamente o que deve ter causado essa dobra deve ter sido esse sorgimento da Serra do Mar e do Planalto Atlântico. Ali deve ser a Serra do Japi ou a Ortideira, né? Não sabemos, porque aqui o cara Tem-se uma ideia assim, média de quantos milhões de anos leva para uma montanha se formar? Ou é muito diferente? podia tradição. Eu sei que tem velocidade média que eles calculam para a erosão da montanha. Para desgaste da montanha tem, mas então, para sorgimento eu não sei. Eu não vou dizer saber responder isso, mas tem muito trabalho em modelamento de relevo, esse tipo de coisa que o pessoal já consegue calcular tipo, quanto tempo vai demorar para a montanha ser erodida. Quanto tempo vai demorar a pressão. Para erodir eu lembro de 1 milímetro por ano. Eles conseguem determinar isso porque eles vão colocando as variáveis no programa e vão vendo. Eu acredito que para sorgimento também deve existir, mas eu não conheço. Porque sorgimento deve ter a ver com velocidade e com o movimento do mar por baixo. Geralmente a gente trabalha com a gente fala de overtake, né? A gente está mudando. Sempre tem que ter um processo lento e gradual, nunca é instantâneo. Agora, o quão lento é, eu não vou saber estimar com tantos dados assim. Tem que passar.
Na minha cabeça, desculpa, Pode falar. Na minha cabeça, aquela parte toda, aqui tem um maciço cristalino, né, perto da praia, simplificando, e depois você tem toda uma região que tem muito sedimentar. E esse sedimentar todo, ele viria dessa parte cristalina, não? Ah, não, você está falando ali, de Sorocaba, toda essa região em direção ao Rio Paraná, que é a parte sedimentar do estado. Não, seu pensamento está certo. Mas essas rochas da formação Piramboy e Botucatu não é cristalina? Não, são rochas sedimentares. Então, elas não poderiam subir até aqui, né? Se esse aqui... Então, elas teriam que subir, né? Mas... Não, se eles são formados pela erosão desse... Não, o azul é formado pela erosão do rosa, o não poderia passar por cima do rosa. O azul... Ah, não, o pré-cambiano é muito mais antigo. Então, e o Triássico e o Jurássico é posterior, certo? Isso, certíssimo. Então, se o azul é posterior, surge da erosão do rosa, ele não poderia passar por cima do rosa. Entendeu? Por isso que eu entendo que ela não viria até aqui, né? Ela, sei lá, ela viria reduzindo, acho que ela viria assim, só que isso aqui seria mais aqui. A não ser que ela esteja cortada do outro lado desse... Então, do outro lado, você vai ter direto a região da bacia, da plataforma continental. Não vai ter simetria. Provavelmente ela poderia estar cortada do outro lado, você diz na África. Aí talvez. A formação do Piramboy e do Botucatu são deposições... Eu sempre confundo os dois, mas eu acho que o Piramboy é deposição eólica, dunas, principalmente, e o Botucatu é deposição fluvial, rios. Cortavam nessa época no Triássico e Jurássico. Eles são bem bonitos, na real. São labirintos, tipo, mano, você fala, cara, da hora. Então, assim, quando você tá indo pra Botucatu, você acha muitos deles, assim, do lado da rodovia também. Você para e vai vendo. Tá tudo jogado lá. Agora, voltando um pouco depois sobre essa ida e vinda, o mineral, basicamente, que a gente trabalha com joias e outras coisas, é um composto da natureza. O mineral não pode ser feito por anos, senão ele não é um mineral. Tem muita pedra da lua ali que a gente compra achando que é pedra da lua, mas não é pedra da lua, é só feito em casa. Principalmente as mais azuis, assim. E ele tem uma formação diversa e um processo químico-físico. O interessante é que todo mineral tem um retículo, um esquematizado, uma simetria, não diga uma simetria, mas um DNA próprio de formação. Tem uns que são mais quadrados, porque dentro do átomo dele ele tem esse processo de formação de ligações. Eu não trouxe, mas é bem legal. Eu esqueci o nome também, mas é bem legal. Eles operam dentro da Terra que são formados. O legal dos minerais também, eu sempre gosto de tratar isso, é que eles têm uma propriedade chamada polimorfismo, que têm a mesma composição química, mas são minerais totalmente diferentes. O mais clássico é o diamante e o carvão. Os dois são formados por carbono, não lembro qual as ligações certas, mas eles têm propriedades totalmente diferentes. O diamante é o mineral mais duro e o carvão é carvão. E a rocha nada passa do que é um mineral junto, é um conglomerado de minerais dentro de um corpo maior. Por isso que eu estava pensando nessa questão que tipo, são cadeias. Os minerais formam as rochas formam as montanhas, quase uma coisa cíclica. Pode passar. Aqui eu só trouxe uma tabela dos minerais e a formação deles. A gente tem essa tabela por questão de dureza. O mais frágil é o talco e o mais forte é o diamante. O quartzo está lá no meio termo, 7, que é muito resistente. O ortoplásio, na realidade, é só um outro nome que foi o potássio. Eu acho que o quartzo é muito importante porque ele tem aquela composição de Si e O2. O Si é a silica, e basicamente tudo em cima da Terra tem silica. A silica é um mineral muito importante para a composição das rochas. Pode passar aqui. Só uma foto. Pode passar. Agora a gente entra um pouco... Deixa eu aproveitar e deixar uma dúvida aqui, que eu sempre ouvi falar que vocês lembram que a chamada dos dedos está em cima de um quartzo. É verdade, você sabe? Alguma informação a respeito? Em cima de um quartzo é difícil. Não sei se existe um quartzo daquele tamanho. Mas ela pode ser, que nem o Henrique falou da Pedra Grande de Atibaia. Pode ser uma rocha que tem muito quartzo. Entendi. Aí o quartzo fica mais evidente porque ele está maior. A gente tem uma coisa dentro da rocha que a gente chama de fenocristais, que são os cristais maiores dentro de uma rocha. E aí parece que a rocha é só formada por aqueles cristais, mas não. Porque, sei lá, são os cristais também do meio. Dentro das rochas, geralmente tem cristais, é isso? Sim, todos esses minerais estão dentro da rocha. O cristal é formado em mineral. Dependendo da condição que tiver, ele vai crescendo.
Se esfria em baixa temperatura, ele cresce mais. Sim. Ele cresce mais. O cristal cresce? Sim. Em baixa temperatura, ele cresce mais. Se Pensa esfriar um pouco. rápido, ele cresce menos e fica lá do lado. Pensa o bolo, o mineral é um bolo. Conforme ele vai tendo mais qualidades, mais condições favoráveis, ele vai aumentando. Se ele não tem, ele vai ficando pequenininho. Então a gente tem 3 tipos de rocha. As ígneas e as magmáticas, que nisso novamente a gente divide novamente em outras subclasses. As vulcânicas e as plutônicas. Por que vulcânicas? Porque elas são formadas por basicamente extravação de lava e na superfície, como o basalto e o diabásico. Que são principalmente que são formadas de diabásico e basalto. São essas rochas que tentam extravasar a superfície. Já as plutônicas não, elas são formadas dentro da crosta terrestre. Nenhuma rocha plutônica, como o granito, vai ser formada na superfície. Ela foi formada a, sei lá, 50 km abaixo, 50 metros abaixo, 50 metros é pouco, né? 50 km abaixo, 20 km abaixo. Nenhuma é formada na superfície. São 2 diferenças muito grandes entre elas. Outra diferença é que as vulcânicas, vou mostrar depois, ela tem uma cor um pouco mais dura, um pouco mais escura, por conta da composição de minerais delas. Já o granito, acho que todo mundo aqui já viu o granito, ele é um pouco mais claro. Meio branco, às vezes tem um granitinho rosa por conta do feldspato, mas ele tem essa tendência de ter uma cor mais clara. A gente tem as sedimentais, que são détricas ou não détricas. As sedimentais eu vou explicar depois. E as metamórficas, também vou explicar todas elas depois. As metamórficas a gente pode classificar como meta, quando a gente conhece a mãe de origem delas, a rocha-mãe. 8, quando a mãe é uma rocha ígnea. Para, quando é a rocha sedimentar. E pode passar. A modelada é e o micaxisto é um exemplo de rocha metamórfica. Todas elas são pedras, né? Só que elas têm uma diferença visivelmente, dá para perceber. Com o numerato você consegue ver que ele tem essas pequenas rochas dentro da própria rocha, que é uma coisa meio externa. O granito tem essa junção mais certinha, e o micaxisto, essa foto tá ruim, mas você consegue ver que ele tem tipo um brandeamento, uma linha, né? Acho que não dá para ver muito bem, mas pode passar. Rochas ígneas. Como eu tinha falado, as rochas vulcânicas ela tem uma cor mais escura, tanto que elas são lembrando de rochas máficas. Porque elas têm a formação dentro delas piroxeno, que é um mineral escuro, olivina, que é um mineral claro, mas ele não aparece tanto, e o anfibólio, que é outro mineral escuro. Dentro dessas rochas tem uma rocha específica que eu gosto muito, que é o basalto argoidal vesicular, que é aquele ali que tem os furinhos. Esse daí é tão feio, mas como que acontece a formação dessa rocha? A lava extravasa e vai se resfriando. Eu acho que todo mundo aqui já viu o filme de dinossauro, e quando a lava sai, começa a sair umas bolinhas de ar, né? Forma esses buracos porque a bolha começa a se solidificar também dentro da rocha. Só que a bolha se solidifica numa velocidade menor. Então, muitas vezes, esses buracos ficam abertos dentro da rocha de transformação e eles se solidificam. Por ter uma solidificação mais demorada, eles formam minerais, eles formam cristais. Então, fica uma rocha bem bonita assim, de você ver. Eu só achei foto feia, mas enfim. O granito, tem 2 tipos de granitos ali. Eles são principalmente formados pelo feldspato, que é um mineral muito resistente também, o quartzo, que é mais resistente ainda, e o mineral acessado, que é a muscovita. O granito que está mais rosinho ali, ele tem uma composição de feldspato potássio, por isso que ele tem essa colorização mais rosa, enquanto o outro não. Pode passar. Aqui é só uma tabela de índice de cores, isso é bem interessante. Você pode ver que o granito tem mais quartzo, feldspato potássio e muscovita. Às vezes ele pode ter uma biotita. Agora o basalto não, ele tem mais plagios clássico, piroxênio, um pouco de anfibólios e um pouco de olivina. Essa é a diferença entre as rochas vulcânicas e plutônicas. Pode passar. As sedimentares. As sedimentares são muito legais porque basicamente elas são, o colega já deu uma introdução ali, elas são basicamente formadas por conta de resto das outras rochas. O processo de intemperismo ocorre e essa rocha mãe, principalmente uma rocha ígnea, plutônica, uma rocha vulcânica ou plutônica, é quebrada, fazendo com que esses restos são levados para o ambiente de sedimentação e ocorre o processo de formação de uma nova rocha. O conglomerado, como a gente vê ali, ele é basicamente formado por seixos. O arenito, o nome já diz, é formado por areias, e o argilito é formado por argila. Então, todas essas pequenas partículas são carregadas, levadas para o ambiente de deposição, e lá ele é sedimentado. Isso ocorre por um processo de cimentação que a gente chama de... Nossa, o slide.
Tá escrito diagênese. Esse esquema é muito bom. A gente tem, sei lá, a rocha presente pode ser um granito, o intemperismo acontecendo, aí ocorre a erosão, que leva ao transporte. E nesse transporte a gente tem que pensar que quanto mais longe vai esse transporte, mais finos vão ficando os sedimentos. Eles vão ficando mais bem trabalhados, vão ficando mais redondos. Então, tipo, nessa primeira apagada ali, é depois de material grosseiro, são aquelas fagulhas mais grossas da rocha, os pedaços maiores. Enquanto lá embaixo, geralmente, sei lá, no oceano, numa praia, já são os sedimentos mais fininhos, quase como uma areia, uma argila. A diagênese, ela ocorre porque esses sedimentos vão sendo depositados num lugar e essa deposição vai formando camadas, que é o principal característico da rocha sedimentar, que ela é formada por camadas. Essas camadas vão fazendo pressão uma nas outras. Aí a gente entra a silica. A silica acaba entrando como o fator cimentante. A silica entra, acaba cimentando os poros entre essas camadas, formando a rocha. Pode passar aqui. Que aqui, ó, a gente tem a compactação, tá lá as camadas, elas vão sendo compactadas, e depois a cimentação por conta principalmente da silica. Pode passar. Gente, vocês não entenderam alguma coisa que eu vou falar, tá? Se quiser chato. A pessoa característica mais legal das rochas sedimentárias é que elas têm muita permeabilidade e porosidade. Então elas absorvem água com muita facilidade. Eu tenho na minha mochila, eu tenho um angelite lá na minha mochila, eu posso até pegar para vocês verem. Tipo, mano, você pingou a água, dá nem 5 segundos já está seco. São essas as rochas dos aquíferos? Sim. São as rochas do aquífero, principalmente. Reservatório. O mais legal é que, por conta do aumento da serra geral, a gente tem uma questão no aquífero do Guarani, que ele está encoberto por uma camada de basalto, então ele está tipo, muito bem protegido, ele está tipo, quase uma... Essas rochas, elas aceitam também, do jeito que aceita água, aceita petróleo? Ou tem que ser muito diferente do polo? Eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que sim, viu? É que o petróleo é mais viscoso, né? Ele é quase... Você pegou, mas eu acredito que sim. E a argila vai ter uma afinidade maior com a água do que o petróleo. Porque se tiver rocha geradora embaixo, você vai formar o petróleo. Agora, se ele vai ficar armazenado no reservatório, na rocha, ou se ele vai percolar para algum outro lado, aí depende se a rocha aceita. Não sei também, é bastante difícil, mas achei que foi essa pergunta na real. Porque a diferença de molécula, né? O petróleo tem moléculas bem maiores do que a água. Sim. Pode ser, dependendo da rocha sedimentar, talvez ela tenha uma porosidade maior, uma permeabilidade que permita que o petróleo se armazene nela. Vou pesquisar sobre isso aí, eu achei uma pergunta muito boa, nunca tinha parado para pensar. Então, as rochas sedimentares, um pouco, elas são classificadas por proximidade, são chamadas aquelas rochas por deposição de fragmentos de outra rocha, como já tinha falado, e as não tétricas, que elas surgem pela extração química de sais. Tem uma rocha que é tipo, basicamente se encontra bastante em praia, no Nordeste eu achei uma, é um monte de sal colado uma na outra. Ela é muito linda, parece uma pedra de esfolhar a pele, mas eu não lembro o nome dela agora. Ela é formada por conta dessa precipitação de sal. E pela conversão de diversos organismos animais. Aí eu achei que entraria a questão do petróleo também. Porque o petróleo, pelo que eu me lembro, eu não estudei muito a fundo, ele é formado por essa questão da deposição orgânica, por de anos, fazer toda uma pressão. Eu acredito que na realidade o petróleo seja um vácuo dentro de uma rocha sedimentar. Porque, assim, não é um problema. Você forma um petróleo, e aí se o petróleo tem uma rocha geradora, depois tem uma rocha, não tem petróleo hoje, uma rocha geradora, que é onde estão os restos minerais, tipo carvão, resto vegetal orgânico. Depois uma rocha reservatório, que tem que ter porosidade, por isso que eu perguntei se é a mesma, né, se pode ser. E depois alguma rocha para fazer a selagem, senão ao longo de milhões de anos o petróleo já tinha chegado aqui e já tinha ido para a atmosfera, já tinha degradado. Isso. Mas eu vou pesquisar, eu acho muito legal. Vou procurar saber mais. Eles chamam de petróleo nas pedras? Oi? É isso que Eu achava que eram buracos lá embaixo que existiam cavernas de petróleo, não tem nada a ver. Está no meio da rocha que nem está a água, só não sei se é a rocha mesmo. Então, essa questão do petróleo agora você vai pegar, porque eu tô boiando aqui, eu tô só deduzindo. Talvez o petróleo seja uma porção dentro de uma camada de rocha sedimentar, que é a camada sedimentar. Porque é comum você ter petróleo, água, petróleo e gás, em função da densidade. Entendeu? Quando tem petróleo, é comum você ter água embaixo
petróleo no meio e gás em cima. Quando tem. Agora, tendo água, pode ser que, sei lá, não tenha tido petróleo e já tenha chegado na superfície, ou não tenha tido, ou essa rocha que aceita a água, desses aquíferos que tem no continente, não aceite o petróleo, por ser, sei lá, de âmbito pequeno. Eu vou levar essa pergunta para o professor e eu tenho que trazer uma resposta. Porque eu achei realmente muito boa. Eu vou tentar pesquisar sobre isso. Fiquei curioso agora. Esse processo das rochas sedimentares é forma cavernas? Não, formar caverna é um totalmente outro processo. É um processo de intemperismo da... Fugiu o nome do calcário. É um processo de intemperismo do calcário por carbonatação. Depois que está formado. Depois que já está formada a rocha, tem um processo. A rocha está formada lá, o calcário de betão lá formado, aí começa a água, é ácida, começa a correr a rocha, fazendo esse processo de carbonatação e vai começar a esculpir a caverna. Ela vai começar primeiro a fazer condutos de água e esses condutos vão se ampliando, formando as cavernas. Também, né? Oi? Vai desabando. Vai desabando, sim. É bem legal o processo de formação. A gente chama isso de terrenos kársticos. Processo de formação de cavernas. Pode passar aí. Mas o calcário é uma rocha sedimentar. Aqui é só uma tabela de como a gente classifica rochas sedimentares, ó, por tamanho dos grãos, o cascalho, a areia, o silt, a argila. O silt é quase invisível, a argila menos de 0,005 milímetros. Isso é legal. Pode passar. A frente norte fica assim. A frente norte fica basicamente o tamanho da rocha. O mineral está lá dentro da rocha, a rocha já formada. Ocorre uma elevação da pressão e da temperatura e eles está formando uma rancha para uma nova rocha. Os granitos geralmente eles formam os gneiss, que aqui a gente consegue ver claramente os grandeamentos. Ó. O arenito forma o quartzito e o calcário forma a mármore. Pode passar. Essa figura para mim explica tudo. Antes a gente tem o granito nas formações dos minerais, todos lá separadinhos, todo muito tranquilo, um pouco longe do outro. Ocorre a tensão, a pressão e a temperatura para um novo arranjo dos minerais, deixa eles enfileirados, formando esse bronzeamento típico de gneisses. Pode passar. Aqui a gente tem diferenças de metamorfismo. O metamorfismo de contato ocorre quando a gente tem uma rocha plutônica querendo subir a superfície por sedimento. Quando essa rocha quer subir a superfície, ela acaba atacando as outras rochas que estão em cima. Desculpa, como que a rocha quer subir muito em cima? Por conta do tectonismo. Eles são muito fortes embaixo. Pensa aquela questão que a gente tinha falado da Terra ser um motor. A gente tem um núcleo liberando calor. Por muitas vezes esse calor começa a se expandir e forma uma pluma. A gente usa o termo pluma. Essa pluma ela começa a liberar calor mais para cima e esse calor vai afetando as rochas. Então muitas vezes a pluma está lá passando por uma região e ela vai fazer esse pluto, essa rocha ígnea, que acender a superfície. Só que uma panela de pressão, né? Tipo uma panela de pressão. Ela vai querer acender a superfície. Só que ela tem toda uma dificuldade de acender a superfície porque já tem outras rochas formando em cima. Sim. Então quando ela está tentando subir, ela começa a pegar calor e pressão dessas rochas adjacentes, metamorfizando elas. A gente chama isso de metamorfismo de contato. Ficou claro essa questão do sedimento, da rocha subindo. É bem abstrato quando a gente pensa assim, tipo, na real é bem fácil de você não acreditar que isso existe, porque tipo, é muito abstrato. A gente tem o metamorfismo regional, que basicamente quando grandes massas são abatidas, elas se afundam ou elas sobem. O regional geralmente a gente tem encontro de placas. Uma placa se encontra com a outra, tem muita pressão e temperatura, então ela vai levar metamorfismo nessas rochas que já estão nas placas. O dinâmico, que é as zonas de deformação com estreito e deslocamento, o dinâmico a gente pode chamar de hidrotermal também, principalmente nas zonas de enfiamento. E o de impacto, que é aquele que quando cai alguma coisa na Terra. Quando cai o meteorito, ele cai com muita velocidade, com muita temperatura e pressão, o impacto é muito forte e vai metamorfizar essas rochas de impacto. A gente tem isso muito perto daqui na cratera da Colônia em Parelheiros, que tem uma tremenda cratera de impacto de meteoro. Aonde é? Colônia, Parelheiros. Zona Sul. Aqui em São Paulo. Tem um bairro dentro. Tem um bairro Chama Jardim. muito louco. Muito louco. Espero que a gente não tenha exploração turística legal, porque é espetacular. O Henrique deve saber mais disso aí. Quando um raio cai na areia, Quando quando um raio cai na areia e vitrifica, é esse metamorfismo de impacto? Ou não, que a temperatura? Não, deixa eu falar. Só curiosidade, cara. Mas só pra falar de pensar assim, o vidro é uma rocha.
Não é um líquido de alta viscosidade. Então, na verdade, não cai, mas... Boa pergunta. Mas tem rochas vitrificadas naturalmente. Tem o vidro vulcânico. Pode passar. Aqui é só uma coisa que quer explicar um pouco as coisas. Ó, o metamorfismo regional, ali quando a placa desce, quando ocorre a zona de subdução, o metamorfismo de impacto, de afundamento, quando uma área acaba se afundando, o refechamento ali do metamorfismo termal, e ali onde contato. Você está vendo a questão subindo, o mar mandando estar vazado e fazendo todo esse levantamento. Quando ele tenta fazer isso, ele acaba metamorfizando as outras rochas. Depende do impacto ali do corpo celeste, dá para produzir até diamante embaixo. Dependendo do impacto, dá pra produzir uma coisa muito louca, né? Ah, não, já roubado. Pode passar aí. Nisso a gente tem... Todos esses corpos são formados, mas a gente está falando muito de coisas internas. Processos que vêm de baixo para cima. Mas também tem ações de modelamento do relevo que são externas. Que a gente tem duas forças de ações de relevo. Antes a gente estava falando muito das ações endógenas, que são endo, vem de dentro. Né? E tem as ações exógenas, são as ações que vêm de fora. Tem essas duas definições, e essas duas ações são principalmente questões que modelam o relevo que a gente vê atualmente. Pode passar aí. A gente tem o exemplo do vulcanismo, que todos aqueles que eu falei são ações endógenas, que vêm de dentro para fora. Então, se extravasar por essa diferença, elas acabam modelando o relevo de certa forma. Formando serras, montanhas, diques, os batórios, quando a gente vê, são esses tipos de ações. E as falhas, as dobras. Só que tem as ações exógenas, que são precisamente as ações que a gente vê atualmente, principalmente no nosso clima que chove pra caramba, faz muito calor. Que é o vento, a chuva, a temperatura, a pressão. Todos esses fatores acabam afetando as rochas de uma forma e fazendo um esculpimento dela. A gente pode pensar em granito. Granito é elemento de pensar que ele é uma rocha. Só que uma coisa que acontece por ele ser muito resistente é que ele tem um temperismo que vai deixando ele arredondado. Ele vai ficando quase como uma bola, porque a forma que o temperismo achou muito mais fácil de quebrar ele para as áreas, porque a gente tem um quadrado aqui, e é muito mais fácil você quebrar ele quando você tenta pelas arestas do que quando você tenta assim. Então, dessa forma, a gente tem uma qualidade um jeito de ter esse temperismo esferoidal que deixa ele quase no formato de uma bolinha. Se a gente for pensar bem a pedra grande, se ela for realmente grande, ela tem o formato de uma bolinha, ela é bem arredondada, ela tem esse esferismo. Pode passar. Aí a gente entra na questão mais importante, qual que é uma montanha? Não sei se montanha no Brasil, será? Guerra, no seu dicionário geológico e antropológico, ele fala que existem diversas formas de classificar montanhas, que a gente tem, quanto à origem, montanhas de drogas, montanhas de falhas, montanhas vulcânicas e montanhas de erosão. Seriam os testemunhos. E ele também fala que a montanha não passa de uma grande elevação com altitude superior a 300 metros, e constituída por um grupo de morros. Aí seria a serra, que a serra é um grupo de... Não, a serra é um grupo de montanhas. E essa elevação do terreno ocorre por conta das forças tectônicas que a gente já falou anteriormente. Aí ele classifica como baixa de 300 a 900 metros de desnivelamento de uma área de 100 km² e alta como mais de 900. Essa é a classificação que está nesse dicionário de 1993. Pode passar, Henrique. O que nós temos de elevação acima de 900 de desnível direto aqui no Brasil? Qual a pergunta? Essa não fui eu. 900. Então, é por isso que eu não gosto da definição dele. Não, então, a gente tem a subida da Serra do Mar. É, chega a ser serra, 1.200 de uma tacada só, mas do é outro uma lado serra. não tem. É uma serra. Mas do outro lado a gente não tem. Aqui um pouco dos processos que ele falou. A montanha de Droga, a gente tem aqui duas placas se movendo. A gente tem essa deposição, sem escala de tempo, mas vamos colocar muitos anos. Acontece essa deposição do oceano. A gente tem essa área de sedimentação, como eu tinha falado. Vai formando horizontes, linhas. Só que chega um momento que essas placas começam a se mover e elas vão indo de encontro com uma das outras. E acaba fazendo esse relevo, fazer essas drogas, as montanhas de drogas, que aí forma essas dobrinhas aqui. Infelizmente a gente não acha isso no Brasil porque chove pra caramba aqui. Basicamente, se isso existiu, já foi totalmente intemperizado e erodido. Porque como é uma rocha sedimentar, ela é mais fácil de ser intemperizada e erodida do que uma rocha hídrica.
Já nos Estados Unidos a gente encontra muita coisa assim, tem tipo fotos avassaladoras que você vê claramente o negócio fazendo assim. A montanha vulcânica, que ocorre o vulcão, ocorre a erupção, aí o vulcão é adormecido e recoberto pela sua própria lava solidificada. E a montanha de falha, que é quando ocorre o mesmo processo aqui, mas não em um ambiente sedimentar, talvez num ambiente mais uma rocha ígnea. Que ocorre essa pressão, há o rachamento da área, e essa área, para tentar escapar dessa pressão, se soergue, se eleva. Como no último exemplo. Tem um exemplo desse? Tem um exemplo desse aí? Tem similar, mas é isso, mas também não é. É uma falha, mas tem um outro processo. Pode passar aí. E a montanha de erosão, que eu não coloquei o exemplo, mas a montanha de erosão é aquele quando a gente pode pensar nisso. Faria fala que o Corcovado para mim é um batólico. o Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar. Ele fala que o Corcovado e o Pão de Açúcar, na realidade, a gente pode já classificar como montanhas, só que montanhas de erosão, que são massas ígneas que foram totalmente erodidas, porque aquilo estava coberto por uma outra rocha. Aquilo ali não solidificou em cima, solidificou embaixo, entende isso? Então, por isso aquilo, sei lá, por isso na minha cabeça a teoria que era um batólico. Batólico. Toda a rocha em volta foi comida, não, com certeza. e ficou só aquele bloco que é mais resistente que o Mas retorno. não sei se, talvez seja um batólico, mas talvez a gente chame de morro testemunho, porque o morro testemunho é um morro que resistiu. Só que eu não sei se ele tem mais de 100 km para ser batólico. Ah, entendi. Entendeu? O batólico tem que ter mais de 100 km quadrados. É um corpo muito grande. O artigo do Faria, de 2005, foi o que eu mais achei interessante de toda essa questão sobre montanha no Brasil. O Faria, fui pesquisar, ele basicamente é um cara da academia, ele é da UFRJ, só que o cara já basicamente foi em todas as montanhas do Brasil, da América Latina e da América do Norte. Tanto que no final do artigo ele dá tipo uma carteirada. Sou montanhista há 25 anos, já fiz... Então, Só isso. Só isso. Segundo Faria, a geomorfologia considera essa montanha como uma elevação cuja altura, em relação à base, é maior que 300 metros e com vertente de inclinação acentuada. Sendo assim, a elevação precisa estar a pelo menos 300 metros acima do relevo médio circundante. A gente já percebe uma modificação da condição do Guerra, porque o Guerra usa altitude. O Faria já não, usa altura em relação à base da montanha. O problema é achar a base. Aí complica, né? A base de qual lado, né? De qual lado? De qual lado você está falando? É De o qual caso vertente? da mina, né? Para São Paulo, a relação à base para subir a mina, pelo Rio Claro, dá quase 700 metros de uma vez só. É quase uma alta montanha, uma média montanha. Só que de Minas, dá 100 metros. Eu copiei, eu fiz isso no ArcGIS. Eu tracei os perfis de lado da montanha. Então de Minas é um morro, é classificado um morro, e de São Paulo, tecnicamente, classificado uma montanha. E como que a gente fica, né? É louco, né? Como que a gente fica? A gente pode pensar isso na Serra do Mar. Quem tá no De cima, litoral, é um morro. você vai de cego a quase 1000 numa tacada só. Mas quando você já está aqui na borda do Planalto, vai 50 metros? 50 metros. Por aí. Aí ele fala principalmente que não é altitude, mas sim altura, e ele faz essa classificação, que ele fala que as montanhas baixas têm de 300 a 1000 metros de altura, as médias têm de 1000 a 3000 metros de altura, e altas têm de altura acima de 3000. E ele coloca esse ângulo de inclinação de 45 graus. Para ser uma montanha mesmo, tem que ter essa vertente, esse ângulo de inclinação de 45 graus. Pode passar isso. se por um lado isso aí dá mais montanhas no Brasil, né? Por outro lado, a perto da mina fica pequena. Sim, é o que ele estava Porque falando. não tem 3.000 metros de altura, de jeito nenhum. O máximo, 900, é 700 metros. Sabe o de São exemplo Paulo, que ele dá muito bom no artigo? Agulhas Negras. também. Dá 400 metros, porque está no platô de Por 100 Itatiaia. metros é uma montanha. Dá 400 metros só de altura, porque ele está numa área totalmente elevada do platô de Itatiaia, que já é 2 alguma coisa. Por 100 metros só seria um morro. Então, aí trabalha esse perfil, que a gente tem lá a altitude da montanha com relação ao nível do mar, o B, a altura da montanha em relação a essa base, e o C, que é a altura da escarpa, dessa parte mais abdupta dela, dessa parte mais inclinada. Aí você vê que aí ele parece definir a base como se fosse funcionar um fundo de vale, Mas ele do lado mais íngreme, do lado mais intenso. Exatamente, do outro lado. É o vale anterior menor. Do outro lado é Talvez seja o vale mais intenso. O artigo explica, mas explica muito bem, né? Eu também olhei assim, mas eu fiquei na dúvida. Mas e do outro lado? Porque do outro lado parece que ele está totalmente com o dedo mais acentuado. Ele não tem um ângulo de inclinação desse de 20, por aí 30 no máximo. O nosso Conselho Geográfico Brasileiro considera esse como a premissa certa.
O água 300 metros de altura, em relação à base. A Agatha já falou de coisa dos campos de altitude, mas eles são basicamente situados em 1.500 metros de altitude acima, principalmente em rochas ígneas e metamórficas. E tem toda essa vegetação clássica de montanha, com uma vegetação mais arborácea, gramíneas. Eu tentei trazer isso aqui um pouco, porque eu acho que a gente não pode cair só na tentação de tentar classificar a montanha com base em questões quantitativas, de altura, altitude. A gente tem que olhar ela como uma área que tem toda uma dinâmica própria, de clima, de vegetação. Então eu acho que a gente pensar que existe uma mudança de vegetação a partir de uma altitude, numa área, também pode ser um indício de uma caracterização de montanha. A gente pode pensar assim. Eu só trouxe para dar um toquezinho, mas a Agatha já falou mais. Pode passar. Aí eu tentei trazer duas questões muito mais legais para a gente tentar entender, principalmente a Serra do Mar e depois a Mantiqueira. A Serra do Mar, ela tem sua formação entre um primeiro pulso, que tem a natureza regional e a pilogenética, e pilogenética quer dizer que é um movimento lento e gradual, relacionado à passagem da placa se aumentando para uma anomalia térmica. Essa anomalia térmica seria aquela curva que eu falei, aquela escapada de calor da convergência do magma ali embaixo da atmosfera, que dá uma escapada e ele está ali passando por uma região. Quando ele passa por essa região, ele acaba modificando ela por reativar questões da tectonia. Então isso acabou fazendo o surgimento da nossa Serra do Mar. Nisso ela vai se construir como um mega planalto no Cretáceo, muito maior do que a gente tem atualmente, dando essa característica dela de borda de planalto. Pode passar. Acho que a gente vai ficar nessa imagem, mas depois, voltando ainda na Serra do Mar, ela tem o segundo pulso, que é uma natureza de surgimento, mas uma natureza de abatimento, por uma compensação de... Eu nunca consigo explicar isso, mas tem uma coisa criada que é a isostasia, que a gente fala que... A gente fala não, cientistas. Que a gente tem relevo aqui e embaixo, tem que ter uma combinação entre os dois. Não pode ter... Não uma combinação, tem que ter um equilíbrio, que está embaixo sobre o que está em cima. Eu nunca consigo explicar isso muito bem. Mas por conta desse surgimento ter acabado com o equilíbrio aqui embaixo, ela precisava se reequilibrar. Nesse reequilibramento aconteceu as falhas. Diversas falhas, ela começou a ter essa característica mais escarpa, íngreme, de mais de 100 metros de diferença, essa característica que a gente conhece mais atualmente. Ela afundou. Ela teve um afundamento. Isso são feições geomorfológicas muito interessantes. O Graben e o Horst. O Graben é uma região abaixada e o Horst é uma região que foi elevada. O Henrique já falou, mas a gente tem isso na Mantiqueira, junto com a Serra do Mar e a bacia de Rio Paraíba do Sul. A Mantiqueira é considerada o grande Horst, o Rio Paraíba do Sul é o grande Graben, e a Serra do Mar, a Serra da Pucaina é o grande Horst também, que forma esse abatimento de bloco por conta do reflechamento que aconteceu, principalmente na abertura do mar do lado Atlântico. Pode passar. Ela tem gênesis por volta do período Cenozoico, quando uma reativação tectônica entre o período Cretáceo e o Paleogênio ocorre. Talvez tenha sido a mesma reativação que fez o surgimento da Serra do Mar, se a gente for pensar assim, por conta da proximidade entre os períodos. Formando o sistema de falha que a gente conhece hoje no nosso lugar, esse evento também é associado à abertura do mar do Jurássico, como eu falei, mas tem uma outra questão. O Rio Paraíba do Sul, na realidade, ele está numa zona de enfatiamento. Sim, ele está numa zona que, possivelmente, daqui, sei lá, 200 milhões de anos ele se abre. Pode passar. Aqui, ó. Eu tinha essa imagem de um trabalho de um TCC da Unesp, que a gente vê ali, ó. Eu tinha para cá, Ilha de São Sebastião, Serra do Mar. Ocorreu um afastamento no Eoceno, no Mioceno, um tempo atrás. Começou esse afastamento, fazendo essa porção de Graben e Horst sendo formada. A parte do rio abaixou e a Mantiqueira subiu junto com a Serra do Mar. Na segunda imagem, a gente vê que há ajuste, o afastamento central deu uma equilibrada, mas não houve um afastamento lá. Aqui, de novo, a gente tem um novo ajuste no quaternário, as rochas tentarem se equilibrar, e no quarto também a gente tem um novo ajuste. Pode passar. Essa, para mim, é a imagem que mais deixa tudo explicado. A gente tem ali, ó, Albiano. Albiano está no Cretáceo, tá?
E a gente tem esse formato. Lá no fundo lá no fundo é o litoral, tá? É sedimento litorâneo. Aí na segunda fase a gente tem Santoniana. A gente tem 2 intrusões alcalinas. Vai passando. Fiquem de olho naquelas 2 intrusões alcalinas. Em Campiana a gente tem mais essas 2 intrusões alcalinas. Fica de olho em uma. Vai passando. Peraí, Não tô entendendo esse desenho. Volta desde o começo. É um esquema de como forma a Serra do Mar e a Monte corte. É um recorte de perfil. você está saindo da praia do lado A direito, gente está saindo da praia. Pra lá indo tá a praia. para Pro o céu. interior de São Indo Paulo. pro interior de São Paulo, pro interior de Minas. Ali você- Passinho que é o vulcão. E isso é uma intrusão alcalina, é um vulcão alcalino. Alcalino de uma rocha clara. Ali o outro lado do continente ou o interior do Brasil? Aqui, interior. Aqui, interior, lá, oceano. A gente. Porque o recorte ficou ruim, mas ele está dividindo assim. O Alpiano é o primeiro, é o segundo a Santoniana. Tem aquelas 2 intrusões de vulcões ali em cima. Vai passar. O terceiro é o Campaniano. Aparece mais 2 outras intrusões de vulcão. Até aí tá tudo bem, nada que a Terra já não tenha passado, né? Vai passando. Você vai dizer que ali é Poços de Caldas. Vai passando. Aqui a gente já tem o começo de retuteamento. Você já começa a ver que o bloco já abaixou e já começa a ocorrer uma sedimentação dele próprio. Já tem aquele vulcão ali ainda, aquele outro. Começa esse abaixamento e esse sedimento. Vai passando. E a gente tem a composição atualmente. Atualmente não, a composição do Quaternário. Que a gente tem aqui aqueles 2 vulcões iniciais, são ele de São Sebastião. O outro vulcão é o maciço de Itatiaia, com miafita cianito, que é um mineral e uma rocha muito pouco pesquisada atualmente, clássica do Itatiaia. E a Serra da Mantiqueira ali atrás. Vocês conseguiram pegar esse pulo do gato? E a gente tem o Horst, aqui e o Graben aqui. E a Bacia de Santos lá atrás. Só aí não aparece aquela história de que essa região teria surgido da colisão dessa placa com a placa da África, né? Porque desde o começo é praticamente plano. Colisão com a placa da África. É, placa América com a placa da África. Teria Eu não sabendo. surgido, essa região teria surgido Ah, Entendeu? você tá falando da questão dos pinhaços, né? Não, a questão que essa região seria uma cordilheira por surgir do encontro do choque de 2 placas tectônicas, a placa onde está o continente americano e a placa onde está o continente africano. Antes da Pangeia. Antes da Pangeia. Aí não aparece. Aí não aparece, que é uma formação mais mais recente. A Mantiqueira pode já ter se formado antes. Mas o que a gente tem de composição mais recente é essa questão do rocha de Gabi. Que a gente tem o Itatiaia ali, no topo, o Gabi do Paraíba e a Serra do Bucaína, a Serra do Mar e logo depois ali de São Sebastião. E se a gente vai pensar, então o pico de São Sebastião não é nada mais do que um vulcão de muito tempo atrás desativado. Que ele se mantém lá em cima. Eu acho que a gente tem esses processos de formação do relevo e eu não consigo ver como não classificar a Mantiqueira como uma cadeia de montanhas. Visto todo esse processo que ela passou e visto a sua altura se for levar a questão da vertente. A gente pode entrar em discussões sobre a Serra do Mar. Será que a Serra do Mar é uma montanha? Por conta que, para quem está lá embaixo, quem está no litoral tem quase 1000 metros de desnível. Para quem está no Planalto, não. Mas aí a gente... É a teoria da relatividade, né? Que foi resolvido. Agora a teoria da relatividade do Einstein. Deu certo. Deu certo. É relativo, né? É relativo. São modelos esquemáticos da formação do nosso planeta. Mas pode ser que depois surja um outro modelo. O mais aceito atualmente é essa questão do Horst da Mantiqueira, do Graben do Paraíba do Sul e do Horst da Serra do Mar com a Serra do Bucaína. Quando é que você vai enfiar uma sonda lá em cima? Pra pegar. Que quilômetro de sonda para pegar a amostra? Acho que na real não precisa, mas eu queria. A gente tem um mapeamento do. É uma bosta, porque eu estava tentando fazer o mapa da Serra da Mantiqueira, isso aí, e basicamente não tem acordo. Tipo, o governo de Minas usa um tipo de classificação, São Paulo usa outro e o Rio de Janeiro usa outro. Aí você tenta juntar os três, não vai. Porque cada um denomina uma coisa. Um vai denominar pelo tipo de rocha. Ígnea, sedimentar, ou Foi feito para confundir. Foi feito para confundir. Deixar o negócio parado. Aí o
O de janeiro delimita por grupo. Grupo Taubaté. Aí você fala, mas o que é o Grupo Taubaté? Você tem que pensar, Grupo Taubaté é de rochas sedimentares. Aí eles fazem o tempo do trabalho em vez de fazer uma padronização. Mas pode passar. Aí o esquemática completa. Vocês recortando, pra gente ver. As minhas referências. Henrique, você abre aquele último Seria de baixo para cima, então, a ordem de ler isso. Isso, seria de baixo para cima. O que aconteceu primeiro de baixo? O que aconteceu primeiro foi o que eu mostrei primeiro. Esse aqui foi uma pica que eu queria elaborar, porque a gente trabalha na questão da altura, né? Os pontos vermelhos são os mais altos, os verdes e amarelos são os mais baixos. Essa é a porção só da APA da Serra da Mantiqueira, tanto que Itatiaia não está, porque já é um parque nacional, ele teve uma delimitação certa. Essa é da APA desse nível. Essa imagem é a imagem STR da Embrapa, do modelamento do brasileiro, que quase todo grupo tem imagem STR, e essa é a altitude em metros. Se a gente for perceber, a Mantiqueira tem uma série de cadeias com altitudes bastante elevadas. A gente tem aqui o Marins e aqui a Serra Fina. 3 estados, Pedra da Mina e Capim Amarelo. Só que quando você olha ao redor, você vê que não tem uma coisa muito maior não, né? Então se você for pensar assim, usando a classificação de Faria, com certeza a Mantiqueira seria uma montanha, visto que todos os relevos delas estão basicamente abaixo de 1.600, sendo que o topo deve estar entre 2.600, dá quase 1.000 de diferença. Se a gente só for olhar essa imagem de cima sem olhar as questões mais perto de vales entre elas, como a gente tinha falado. Vocês conseguem perceber isso ou ficou confuso? Ipsométrico. Você vê que legal aqui, ó, que é onde tem a garganta, né? Igual. Que é o lugar por onde os bandeirantes vão passar, etc. Vão caçar as mineiras. Eles já sabiam O disso. ponto mais baixo. Não, é engraçado se a gente pensa assim, olha o Graben aqui. Eles não, né? Os índios já sabiam. Porque Olha o Graben aqui, essa parte toda rebaixada. Os outros 2 lados estão mais elevados, principalmente o lado do interior, do Mantiqueiro. O lado da Serra do Mar está um pouco. o vale inteiro ali. Se a gente parar para pensar ainda, mas tem toda uma rede de drenagem aqui, se a gente for perceber, isso daqui deve ser tudo rede de drenagem. Tudo água corrente pro rio. Inclusive eu falo que ser mais recortado do lado de cá, né? Da Mantiqueira? É o lado é o lado das escarpas. Tem mais zigue-zague. É o lado das escarpas. O lado sentido oceano é muito mais escarpado do que o lado sentido interior. Basicamente era isso que eu tinha para falar, não sei se ficou com uma dúvida, se ficou claro, acho que o movimento ficou um pouco confuso. Ou seja, nós temos montanha. Com certeza. Porque eu gosto de pensar assim, se a gente for classificar para altitude, o que é o platô tibetano? O platô boliviano está a 3 mil metros de altitude? Não é uma montanha. É só um platôzão que está alto. Só está alto. O que eu tentei trazer é que a gente não pode cair nessa questão de classificação pela altitude, tem que ver toda a questão circundante. Eu acho que a classificação por altura é muito mais interessante. E nem altitude quer dizer que é mais difícil. Nem altitude quer dizer. Isso que eu nem coloquei nessa questão de dificuldade, né? Você pode pensar, colocar critério de dificuldade. Porque alto que é difícil. Já viu ali na pedra da mina, ou ali próximo, umas pedras com um monte de buraco? E dá a impressão que foi comido, como se fosse o nome daquilo ali é marmita. Aqueles buracos em rochas que tem na mina, mas tem em Itatiaia também, os buracos redondos assim, né? Não os buracos redondos, que parece cavado por isso, né? Se fosse no mar, seria quadrado. Não, uma rocha, normalmente os pedaços, e ela é uma rocha cheia de poros maiores. É como se fosse um coral, só que lá em cima. Ali em cima, o que você pode ser. Não posso supor coisas. Pode ser uma rocha que está muito tempo desgastada e a água da chuva vai pingando e vai quebrando ela, formando esses buracos. Eu fiquei com preguiça de ser rocha assim. Não, eu entendo, entendeu? Mas eu vou, na verdade, eu tenho em casa. Mas a gente tem, agora eu sei pra quem. Principalmente o que a gente tem são os relevos circundantes, assim, principalmente lá no topo mesmo da Pedra da Mina, do Agulhas, umas coisas redondas assim que a gente chama de marmita. Basicamente aquilo ali é intemperismo por conta dos níqueis e dos musgos. Eles se alojam na rocha, eles vão intemperizando ela, formando. Vai ficando mais macia a rocha. Vai ficando redondinho, vai ficar quase como se fosse uma marmitinha. Não deve pra você colocar marmita. Só a atividade do líquen ali faz isso, faz formar algo. Faz, o geoterrorismo.
a gente tem intemperismo físico, Biológico. químico e biológico, todos os três juntos, tanto que a gente tem muito intemperismo biológico em falhas. A água quebra a rocha, tem uma abertura assim, começa a nascer uma árvore ali. A raiz da árvore vai fazer uma pressão e vai fazer uma rocha toda quebrada. O líquen também faz isso, os músicos também. Legal. Muito O legal. intemperismo tanto que ao mesmo tempo, o intemperismo também faz a questão da formação de cavernas, que é muito mais doido ainda quando a gente pega um mapa de formação de caverna. Essa que você falou de marmita lá em cima, você vê onde tem mar, você vê o ouriço cavando, né? Passar do tempo, você vê um buraco redondo, o ouriço vai aos poucos. Basicamente foi isso que eu tentei trazer, gente. Bem, Qualquer dúvida, Eu tenho uma. manda aí. Vamos lá. Aqui fora. O Monte Roraima. Hum, É um negócio legal, né? é um negócio legal. Eu tava Ele pensando nele é vindo pra totalmente cá. vertical Tá. e é totalmente reto em cima. Hum. Que tipo é isso? Eu vou chutar, eu não vou ser bem certeiro. Eu acho que o Monte Roraima ele tem uma característica de mezanino, um relevo que parece mesas. Isso a gente tem muito no Nordeste. São Mas essas como mesas. é que ele é criado? É alguma coisa que tipo cai tudo em volta? Ou ele vai... Ou é sorrimento ou simplesmente vai e sai? Nada vem de cima, tudo vem de baixo. Acho que esse é o primeiro conceito. O que a gente deve ter acontecido no Monte Roraima com quase que a gente tem em todos os lugares? Essa porção deve ter se levantado, Que é o Graben. que é o Graben, uma falha. O Graben a gente fala quando tem sistema, Graben, Horst, Graben. Quando ele só se levanta, a gente fala que ele só se levantou, o fragmento. Não, Horst. Não, o Graben e o Horst estão juntos. Um tem que ocorrer quando o outro acontece. Então é outra coisa. Tem que considerar o Graben e o Horst, tá correndo juntos os dois. O Horst tem que acontecer com o Graben acontecer. Se ele só se levantou, ele não é um Horst. A gente tem que ter o Graben aqui e o outro Horst aqui. Esse sistema de falhas. A gente vai no sistema de falhas. O que eu acho que deve ter acontecido no Monte Roraima? Ele deve ter sido levantado. E essa parte que a gente não vê mais dele deve ter sido uma rocha mais sedimentar, uma rocha que não aguentava tanta chuva, intemperícia, e começou a ser erotídeo, dando esse panorama mais alto dele. Principalmente ali que chove pra caramba, né? Perto da Zezite ainda. Não entendi. Ali que chove bastante, porque tem uma zona de convergência tropical. Ah, tá. Mas a minha curiosidade, na verdade, é como é que ele foi. Porque a Como que ele montanha ficou é- redondinho? Como é que ele ficou assim, exatamente? Reto. Ele não é como na forma de uma montanha. Então, o que eu posso dizer é que a montanha tem essa característica mais assim, porque ela tem geralmente elas são de rochas ígneas. Então são rochas que resistem mais à erosão. Então ela não vai se degradar tão mais rápido. Tanto que a Pedra da Mina tem a altura dela que ela tem, sei lá, desde 1950, quando o IBGE deve ter mapeado. Na real, o IBGE mapeou em 80, uma coisa 55. Ela tem a mesma altura desde aquela data, então porque ela tem uma resistência maior. Monte Roraima, eu não sei qual que é a formação dele, eu acredito que deve ter sido uma rocha sedimentar não tão fraca quanto as que estavam do lado dele. Porque tem todos esses critérios. As rochas sedimentares são fracas, mas nem tanto. Deve ter acontecido uma erosão e houve esse nivelamento. É o que eu suponho, formando essa questão desses mezaninos. tem montanhas que continuam crescendo. Sim. Crescendo aos poucos, eles vão crescendo. Formando esse nivelamento. Aproveitando esse que você falou, a respeito dos terremotos, eles influenciam no intempério de uma montanha, por exemplo? Influencia. Se acontecer um terremoto, vai tremer Certo, tudo, né? sim, Pode ser mas que caia. no caso de altura, tem um tempo certo, assim, que você está falando, ele falou da estatística de meio milímetro por ano, dá uma pesquisa assim, dos terremotos. Assim, A influência dos terremotos para erodir uma montanha. Uma eles coisa fazem assim. para, ou em outro lugar, aumentar a montanha, porque pode haver deslocamento da placa e vai levar a montanha. E de outro lado, abaixar uma outra. Eu acho que pelo caráter destrutivo do terremoto, ele não faça se elevar. Não. Só se for um terremoto junto com um movimento de placa ou outro movimento. Mas só pelo caráter do terremoto, eu acho que a tendência dele é tentar diminuir a montanha por conta desse abatimento. Pode ser que sorte os blocos, comece uma avalanche de blocos. Se eu não me engano, em 2011, eu não lembro quando foi o terremoto. Teve um terremoto que chegou aquele tsunami que matou gente pra cacete na mesa. Que subiu uma ilha lá, meio metro, uma coisa assim, 1 metro, de um dos lados. Tá, mas ele tá falando Mas de ilha. Não, mas é que a energia hoje não é suficiente para um continente. Eu acho que com um continente não tem energia, mas com uma ilha, que é uma feição muito mais mas a montanha nem ia ser relevante também, né? Ia ser importante.
sistema onde eles possam reciclar, né? É que a ilha nada passa do que uma cadeira de cão. Sim. A ilha se forma quando a placa tá passando e ela consegue. O barco consegue fugir. E ele vai extravasando e solidificando. Aí ela parte do bloco e forma uma nova ilha.